pessoal, então agora nós vamos para mais uma aula, lembrando que todas as aulas que são gravadas, a gente tem um questionário após essas aulas ou algumas atividades que a gente vai resolver a partir dessas explicações. Também eu vou abrir para vocês aí um espaço onde vocês podem relacionar as suas dúvidas para que a gente possa estar resolvendo e sanando todos os problemas. Hoje nós vamos trabalhar com as aulas de climatologia para o primeiro médio, tá? Vamos envolver aí alguns processos para que a gente possa aprofundar um pouco aí de conhecer aquelas esferas do planeta que a gente falou lá no comecinho do ano, lembra? Biosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Nós viemos aí caminhando nas aulas presenciais, conhecendo um processo aí geomorfológico e de geologia, que era o processo da litosfera. Agora nós começamos a entrar aí num processo que está realizado junto com a atmosfera. Nenhuma das esferas terrestres, elas agem ou estão atuando solitariamente aí no globo terrestre. Elas estão interagindo entre si e essa interação é uma resposta direta a alguns fenômenos que nós vamos conhecer no caminho aí do curso de Geografia até o final do terceiro médio, ok? Vamos lá, pessoal. O que é climatologia, né? A climatologia significa o estudo do clima. O estudo do clima é uma palavra derivada do grego e significa inclinação. A Terra, né, tem a sua inclinação aí relacionada ao Sol, né? O elemento Sol, estrela, né? Uma estrela anã amarela, né? O Sol é uma estrela que está a uma unidade astronômica de distância da gente, que corresponde a uma média de 158 milhões de quilômetros. Tudo bem? E essa inclinação da Terra em relação ao Sol vai gerar iluminações diferentes no território, né, nas áreas terrestres. Ou seja, já que nós aprendemos que a Terra recebe calor dessa estrela maior, e é este calor que mantém esse sistema confortável para a existência da humanidade, né? A climatologia aí vai explicar para vocês que a incidência dessa luz, né, a incidência da quantidade de luz aí vai gerar um processo que atribui ao clima, né? Então, nós vamos condicionar os climas terrestres com a inclinação desse planeta. O tempo atmosférico é o estado atual da atmosfera de um certo lugar, caracterizado por vários elementos do clima, que é temperatura, umidade, ventos, radiação, chuvas, mas a gente pode até resumir em relação disso. A gente pode trabalhar com esses elementos climáticos pensando neles enquanto temperatura, pressão e umidade. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como nós podemos fazer essas relações e a gente trabalhar os elementos climáticos nesse formato, porque a gente vai começar a conhecer alguns aspectos e alguns fenômenos que são derivados desses processos. Lembrando, de novo, que temos que prestar muito atenção, pessoas, nas nomenclaturas, porque são elas que vão pegar vocês lá nos vestibulares ou nas questões que vocês vão resolver lá na sua PG ou na sua provinha oficial, ok? Então, nós temos aí, né, elementos que são necessários para a composição de um tempo atmosférico ou de um clima, determinado clima de uma região. E esses elementos, eles sofrem a interferência dos fatores climáticos, tá? Geográficos do clima. Mas hoje vamos tentar entender como funciona a atmosfera e em que lugar essas interações climáticas acontecem. Então, qual é a diferença de meteorologia e climatologia? A meteorologia, ela procura estudar principalmente a física dos fenômenos atmosféricos e a sua dinâmica. Já a climatologia é uma área da geografia e também um ramo da meteorologia. A climatologia geográfica, ela analisa o comportamento da atmosfera. Veja bem, quando eu falo de comportamento da atmosfera, eu não estou falando daquele comportamento de falta de educação, né?
Então, nós estamos falando de um comportamento das dinâmicas físicas e suas repercussões aonde? Naquilo que a geografia estuda, na paisagem e na organização do espaço, né? Espaço organizados em territórios, em regiões, em lugares, e essas transformações aí, essas interações com a paisagem. Clima versus tempo. Antes de começar a falar do clima versus tempos, eu vou definir para vocês alguns conceitos ou algumas definições por autores muito famosos pelo passar dos milhares de anos não, dos 200 anos aí, 150 anos que a gente estuda o clima, né? Eu sou uma professora exagerada, né? Então vocês têm que entender que eu adoro exagerar as coisas. Então veja bem, nós temos o Hahn, né? Ele é um alemão e é um conjunto de fenômenos meteorológicos que constituem o estado médio da atmosfera em um ponto da Terra. Isso lá no finalzinho do século XIX. E aí o outro cara, também alemão, ele chega em 1906 e diz assim, clima é o estado médio e o processo ordinário do tempo em um determinado lugar, uma determinada ordem, um processo de ordens de fenômenos que vão acontecendo. O Köppen, ele vai dizer para a gente que esses fenômenos, eles obedecem a uma ordem. O Soré vai dizer em 1934, né, que o ambiente atmosférico formado pela série de estados da atmosfera em um determinado lugar é uma sucessão habitual. Na verdade, ele não muda muito do que Köppen fala, né? Porque ele vai dizer que existe uma sucessão de hábitos, né? Que acontecem e formam esse clima, tá? E aí a gente tem aí a organização em 1959 meteorológica que diz que o conjunto flutuante de condições atmosféricas formado pelos estados e evolução de tempo no curso e um período suficientemente longo para um domínio espacial determinado. Que período suficientemente longo é esse para que nós possamos considerar um determinado clima? Os climas, eles são analisados por suas características médias de 30 em 30 anos. Então, a gente pode pegar todas essas conclusões e definir assim. O clima é o conjunto desses fenômenos meteorológicos que são medidos na sua sequência habitual de 30 em 30 anos. Misturamos um pouquinho de tudo de cada autor. Tudo bem? Então, prestem bem atenção nisso, né? Só para lembrar, essas interações climáticas, elas produzem eventos e fenômenos na atmosfera. Então, a gente vê aí nessa imagem, nesse desenho, né, que a atmosfera está relacionada com esse espacinho aqui que está em volta do planeta Terra, como se fosse um campo de força, né? Então, se nós estivéssemos falando aí da DC, da Marvel, né, nós poderíamos dizer que a Terra tem um campo de força que nos defende de todos os eventos que acontecem ali no espaço sideral. Então, vamos falar dessas camadas, né? Nós temos aí as principais 5 camadas. Vamos pegar meso significa meio, que é a mesosfera, então é a camada do meio, né? E vamos dividir 2 camadas mais próximas da gente e 2 camadas mais próximas do espaço sideral. Então, nós temos a troposfera, camada mais próxima da superfície e onde ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos, devido à maior quantidade de vapor d'água, existência de núcleos de condensação, poeira, sal, fuligem, pólen, bactérias, etc., e os processos do aquecimento e resfriamento pela radiação solar. E é na troposfera que se concentra cerca de 75% do ar atmosférico. Só para lembrar vocês, o vapor da água, a quantidade de vapor d'água é um dos elementos mais importantes na composição aí do ar que respiramos. Fora o oxigênio, né, gente? Mas precisamos considerar que da quantidade de água existente na atmosfera, nós conseguimos respirar apenas 4% dessa quantidade de água. Tudo bem? Continuando a estratosfera é a camada próxima depois mais próxima da mesosfera, que nós falamos que é a camada central, né? E a estratosfera se encontra a camada de ozônio, ou a ozonosfera, que está entre 20 a 50 quilômetros de altura e que protege a Terra como se de um filtro
contra a radiação ultravioleta, ok? Deixa eu colocar no mudo que a Pro esqueceu. E aí protege a gente dessa camada ultravioleta. Nós vamos falar dessa camada de ozônio e dos fenômenos que ocorrem por conta da camada de ozônio, e nós temos aí o efeito estufa, né? Mais para frente a gente vai falar disso, principalmente quando a gente for falar de impactos ambientais. Tudo bem, garotos? Então vamos lá, meninos e meninas. Quando eu falo meninos, eu estou generalizando a pessoa, né? Então vamos lá, gente. A ionosfera ou a termosfera. Acima da estratosfera se encontra a ionosfera ou a termosfera, que trata-se de uma camada eletrizada, que vai de 70 a cerca de 400 a 500 quilômetros de altitude, daqui onde nós estamos. Quando eu falo dessa altitude, eu estou falando do marco zero, que é o nível do mar. Tudo bem? Temos a exosfera, a camada superior da atmosfera terrestre, né? A exosfera, cujo topo fica aproximadamente 1.000 quilômetros de altitude, trata-se também de uma camada muito ionizada. Porém, o ar lá é muito rarefeito, não permitindo, né, a filtragem de radiação solar, né? Temos aí a ISS, ela passeia lá na exosfera, né? Para filmar aí o planeta. A gente pode até baixar aquele aplicativo da ISS Now, né, que a gente vê os astronautas trabalhando. A parte que a gente considera aí de limite, né, do espaço sideral interplanetário, né, alguns autores vão chamar de magnetosfera, que é considerado o próprio espaço sideral, tá? É um interplanetário, cujo limite varia em torno de 60.000 a 100.000 quilômetros da Terra. Veja que a gente falou que uma unidade astronômica gira em torno de 150.000 quilômetros. Então, só a partir desse limite que a gente considera aí, de fato, né, que a gente está dentro aí de um espaço universal, ok? Eu tenho aqui algumas imagens que é para relacionar para vocês os fatores dessas camadas. Então, eu tenho, né, lá embaixo, perto da Terra ali, ó, né, a gente, opa, voltei, mas eu volto que não tem problema. Aqui eu tenho a troposfera, né, pertinho aqui dos continentes e da região do mar, aonde 99% dos fenômenos climáticos, né, são realizados. Então, na troposfera é onde a gente vai encontrar aí essa relação desses processos climáticos. Depois eu tenho a estratosfera, né? Depois eu tenho a mesosfera, a termosfera e lá fora, nessa parte mais escura, que nós não conseguimos mais enxergar daqui, a gente vê a exosfera. O próximo vídeo, pessoal, continuaremos ainda falando de climatologia. Vamos falar dos elementos climáticos e dos fatores geográficos do clima. Primeiro vamos falar dos elementos climáticos um a um e depois dos fatores. Vamos brincar até de DC ou Marvel, chamando esses elementos climáticos de heróis, tá? Para que a gente possa absorver a ideia de como realmente o clima, né, se produz aqui e como ele habitualmente realiza as suas forças, né? Então, eu espero vocês lá nas próximas aulas, que vocês respondam as questões e as atividades e todas as dúvidas, coloquem lá, ou no aplicativo Procurando o Professor, ou coloquem lá no Google Classroom, ok? Obrigada e até a próxima aula.